Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou começar com uma pergunta. Você gostaria de ser mais forte? Você gostaria de ser mais inteligente? É uma pergunta retórica, né? Todo mundo quer ser mais forte, mais inteligente. O mais forte aqui que eu digo, né, é na questão de ser saudável. Quando a gente é saudável, a gente fica mais forte. Porque quando a gente está doente, a gente fica debilitado, as forças diminuem. Bom, Doutrina e Convênios, seção 88, versículo 124, nos ensina como nós podemos ser mais inteligentes e mais saudáveis, né, mais fortes, tá bom? Então vamos lá para o nosso estudo de hoje aqui, Doutrina e Convênios 88, versículo 124. Diz assim: cessai de ser ociosos, cessai de ser impuros, cessai de achar falta uns nos outros, cessai de dormir mais do que o necessário. Recolhei-vos cedo para que não vos canseis. Levantai-vos cedo para que o vosso corpo e vossa mente sejam fortalecidos. Bom, esse versículo aqui vai ensinar bastante coisa para nós aqui, tá bom? Primeira coisa aqui, ele começa sobre cessar de ser ocioso. Devemos manter nossa mente ocupada, isso vai nos trazer inteligência. Também devemos escolher bons materiais para ocupar nossa mente. Não adianta ocupar a mente com um monte de coisa inútil, né? A gente tem que ocupar com coisas sábias que vão nos ajudar, tá bom? A nos tornar mais inteligente. Aqui, então, ele fala na questão da dignidade, cessar de ser impuro, cessar de achar falta uns nos outros, né? Ficar acusando as pessoas ali. E aí, então, ele entra na questão aqui, né? Cessar de dormir mais do que o necessário. Eu estava estudando essa escritura aqui com a minha esposa, ela falou, esse aí é para mim, né? Ela gosta de dormir. E aí já veio a minha parte aqui, ó. Recolhei-vos cedo para que não vos canseis. Eu tenho dificuldade em me recolher cedo. Eu estou me esforçando para ir dormir mais cedo, tá bom? Deitar mais cedo para descansar. Às vezes são tantas coisas para fazer no dia que eu não consigo, mas eu estou determinado a conseguir. Por quê? Porque aqui está falando justamente, não é um estudo acadêmico. Nós temos vários livros, né, de especialistas falando sobre o sono, a importância do sono, outros falando, né, da importância de levantar cedo, tá bom? Um livro que eu amo, que fala sobre levantar cedo, é O Milagre da Manhã, né? Se você tem dificuldade em levantar cedo, leia esse livro, tá bom? Depois comunica comigo para nós trocarmos experiência aí. O Milagre da Manhã, eu amei esse livro e me ajuda bastante. Então não tenho problema para levantar cedo. O problema meu, na verdade, é para ir dormir, né? Me recolher mais cedo aqui. Então aqui no versículo ele fala: recolhei-vos cedo para que não vos canseis. Levantai-vos cedo para que vosso corpo e vossa mente sejam fortalecidos. O levantar cedo aqui, comigo tudo ok, né? Todos os dias eu dou aula do Vem e Segue de segunda a sábado, 5h20 da manhã. Né? Eu acordo 5 horas da manhã. Então, mesmo que eu for dormir tarde, eu tenho esse compromisso, então eu vou honrar e levanto para dar aula 5h20 da manhã até 6 horas da manhã. Então, mas se eu não dormir cedo, eu acabo ficando cansado, né? Então eu preciso melhorar nessa parte de me recolher mais cedo, preparar a mensagem mais cedo, gravar mais cedo, tá bom? E às vezes quando acontece alguma coisa, acaba atrasando aí também. Mas eu vou procurar melhorar com isso. Então a nossa mensagem hoje vai falar sobre isso, sobre nós sermos mais fortes e inteligentes. Esse versículo aqui nos ajuda. Então eu pontuei algumas coisas para nós estudarmos aqui sobre esse versículo, tá bom? Então aqui, nesse versículo, ele mostra que o fortalecimento do corpo e da mente está diretamente ligado ao princípio espiritual, né? O Senhor, o Senhor não separa aqui a saúde física do crescimento espiritual. Ele colocou as duas coisas juntas que estão ligadas, tá bom? Então é muito importante um descanso adequado, ou seja, o Senhor recomenda equilíbrio, né? Não dormir demais e também não dormir demais nem de menos, né? Esse que o Senhor está falando aqui. O sono, na verdade, ele é um presente de Deus para nós, nos ajuda a vitalizar o nosso corpo, recuperar as energias gastas, tá bom? Então é importante termos isso. Também isso vai nos ajudar com disciplina, né?
a organização do nosso tempo, fazer metas, né? De que hora nós vamos dormir, que hora vamos acordar, isso traz disciplina na nossa vida, tá bom? Aqui, ele acaba trazendo, assim, a questão também da pureza interior, né? Que o corpo e a mente, eles são fortalecidos não somente pelo descanso físico, tá bom? Mas também por uma pureza moral, espiritual, pensamentos limpos, ações, né? Que vão trazer paz na nossa mente, paz na nossa consciência e estar em paz com Deus. Isso também traz uma saúde para o nosso corpo, para a nossa mente. Bom, a conexão aqui do Espírito Santo com o corpo é plena, né? Se o Espírito Santo ele pode se comunicar melhor conosco quando nós estamos saudáveis, tanto mentalmente ou estamos dispersos, né? Porque se nós não estivermos dispersos, estivermos com muito sono, cansado, dificilmente nós vamos reconhecer aí a presença do Espírito Santo se comunicando conosco de meio claro, né? Bom, um corpo bem cuidado é um instrumento mais apto também para receber revelação e também para ajudar o próximo e servir a Deus, tá bom? Então a aplicação para nós hoje dessa escritura aqui vem a seguinte coisa, né? Estabelecer rotinas equilibradas de sono e de descanso, evitar excesso de tempo de distrações, como no celular, televisão, né? Ou seja, ocupar nossa mente não com coisas ociosas, mas com coisas que vão nos ajudar a nos tornar mais inteligentes. Não coisas que roubam o nosso tempo e a nossa energia. Aqui quando fala, ó, levantar cedo, né? Não apenas fisicamente, eu posso simplesmente levantar cedo e não fazer nada. Então é levantar cedo e fortalecer o meu espírito, estudar as escrituras, buscar conhecimento, ter um tempo com Deus em oração. Então, isso que vai fortalecer. Então, repare que não é somente a parte física, mas a parte espiritual também tem que estar unido aqui. Aqui, eu trouxe uma observação, tá bom? Sobre esse versículo, né? Porque fala dessa questão da saúde física, da força física e da força espiritual que estão ligadas, tá bom? Mas eu fiz algumas observações aqui, busquei algumas escrituras para trazer alguns esclarecimentos para nós aqui. Porque nem todos desfrutam de uma saúde plena, uma saúde física boa, tá bom? E ainda assim podem ter uma mente brilhante e um espírito forte, tá bom? Então nesse quesito aqui, né? Mesmo uma pessoa estando doente, ela pode sim ter um espírito forte e ter uma boa comunicação para com Deus, né? O Evangelho, ele nos ensina, né, que os dons de Deus, eles são dados a pessoas diferentes e cada um age de alguma maneira, tá bom? Então, mesmo pessoas que têm limitações, elas vão receber dons de Deus, todos vão receber, tá bom? Esse que é o que o Evangelho ensina aqui, né? Então vamos pensar em alguns aspectos aqui, né? O nosso corpo, ele pode ser frágil, doente, mas o nosso espírito, ele é forte. Olha o que o elder Jeffrey Holland disse, né? Ele ensinou que o Senhor vê a alma completa, não apenas as limitações físicas ou mentais que temos aqui. Então Deus, ele nos vê por meio completo, né? Não por meio de limitações ali. Deus, ele não vê como o homem vê, né? Como ele fala lá para Samuel, né? Ele diz, o Senhor não olha como o homem vê, mas com o coração, ele olha para o coração, né? Samuel, ele pensou que todos os filhos de Jessé ali, que eram mais bonitos e fortes, aquele seria o rei de Israel, porém não, era Davi, né? O mais novo ali que seria o rei. Então, às vezes os nossos olhares enganam também. Tá bom? Aqui, continuando, tem um princípio de inteligência lá em Doutrina e Convênio 93, versículo 36, que diz: a glória de Deus é inteligência. Em outras palavras, luz e verdade. Essa inteligência, ela não depende da condição física, tá bom? Nós podemos ser altamente favorecidos pelo Senhor e ter altas inteligência, né? Luz e verdade, conhecimento, desde que nós busquemos isso, tá bom? Então, não depende exclusivamente da nossa condição física aqui.
Bom, o Senhor, ele não mede a nossa força espiritual pela nossa saúde do corpo, tá bom? Mas é pela fidelidade de nosso coração em seguir os convênios que nós fazemos com Ele. Então, isso é nisso que o Senhor mede a nossa espiritualidade. Muitas vezes, aqueles que enfrentam doenças, tá bom? Dificuldades, eles têm empatia, eles adquirem empatia, uma empatia, né? Conseguem se colocar melhor no lugar das outras pessoas, conseguem desenvolver uma fé, né? Já que faltam algumas outras coisas, desenvolve uma fé extraordinária, tá bom? Então não é, eu conheço algumas pessoas que têm certas limitações físicas, mas são pessoas, nossa, com grande conhecimento, né? Os comentários que fazem da minha aula, assim, eu falo, nossa, né, que eu nem percebi isso na aula. Às vezes eu pego a aula e vejo o comentário que a pessoa fez, e eu até falo assim, nossa, por que eu não ouvi isso antes, né? Eu queria trazer esse comentário para a aula. Na verdade, às vezes eu até trago, né? Eu venho aqui, trago, ó, tal pessoa comentou isso aqui, eu achei muito interessante, eu gosto também, às vezes eu leio no comentário aí no YouTube e trago também, tá bom? Então aqui, um resumo para nós é que sim, alguém com saúde limitada pode ser uma mente profundamente inteligente e inspirada. O fortalecimento que o Senhor promete aqui em Doutrina e Convênio 88.124 é mais amplo do que físico, né? Ele é mais amplo do que fisicamente falando. Mas eu temo também dizer assim, se a pessoa tem uma boa saúde, ela tem que lutar para continuar com essa boa saúde. Ou seja, que nem eu estou falando, não vou estragar a minha saúde toda hora dormindo tarde, eu tenho uma preocupação com isso, então eu vou procurar melhorar nisso, né? Comer alimentos saudáveis, tudo isso vai ajudar, né? Uma coisa é uma pessoa ter uma limitação, nasceu com aquilo e não uma doença que não consegue resolver essa questão, e aí o Senhor completa com outras coisas, não tem problema. Mas uma coisa é a pessoa ter a saúde e ela mesmo querer estragar a sua saúde ali, tá bom? Então são aspectos diferentes aqui do que nós estamos ensinando. Bom, eu trouxe aqui um exemplo de uma pessoa que tinha uma saúde muito ruim, mas mesmo assim foi escolhido para ser um servo de Deus e fez um excelente trabalho. Ele foi um profeta da igreja, inclusive, Spencer W. Kimball. Ele teve câncer na garganta, ele se submeteu a uma cirurgia e ele tirou parte, né, das suas cordas vocais ali, né? Agora imagina, né, um presidente da igreja, um líder ali, aos olhos do mundo, né, parecia impossível que alguém com uma limitação dessa, né, pudesse liderar uma igreja mundial, que teria que discursar, né, para muitas e muitas pessoas ali, então parecia algo improvável aqui, né? Mas o que ocorreu, né? Ele realmente continuou fazendo o trabalho dele, mesmo na limitação dele, tá bom? Aqui, as pessoas que ouviam a mensagem do Spencer W. Kimball, né? Eu já era vivo na época, mas eu não era membro da igreja, né? Mas as pessoas que ouviam a conferência da mensagem dele diziam o seguinte aqui, ó. Suas mensagens eram cheias de poder espiritual. Muitos diziam que, embora a voz fosse frágil, o Espírito fazia ecoar suas palavras no coração dos ouvintes. Que lindo, né? Ouvir isso, que forte. E tem aqui uma declaração do próprio presidente Spencer W. Kimball, né? Eu vou falar, eu acredito que ele falou nessa voz aqui, então deixa eu pegar o microfone aqui para imitar, né? Deixa eu falar igual aqui. Ele disse o seguinte, né? A voz pode ser fraca, mas a mensagem é forte porque vem do Senhor. Eu espero que mesmo eu, com a voz fraca, tentando imitar aqui o presidente Spencer W. Kimball, né, com a sua dificuldade de falar, você possa ter sentido o Espírito, que embora a voz da pessoa possa ser fraca, a mensagem é forte porque vem do Senhor. Que lindo, eu fiquei maravilhado quando eu vi essa frase aqui que ele disse, né? E também do relato das pessoas aqui, que mesmo com uma voz frágil, a mensagem ecoava no coração e trazia poder para as pessoas. Então, aprendemos, né, que não é gritar que vai trazer a presença de Deus, né?
Então não é sair gritando, né, ou clamando a Deus em alta voz que nós vamos trazer o Espírito de Deus para nós, tá bom? Essa mensagem aqui eu achei perfeita do Spencer W. Kimball. Vamos lá. Lições para nós aqui para finalizar essa mensagem, né? Fraqueza física não impede o nosso poder espiritual. O Senhor fortalece a mente e o espírito, além de nossas limitações mortais, tá bom? E nisso nós demos o exemplo aqui do presidente Spencer W. Kimball também. Bom, eu peguei aqui alguns exemplos de pessoas que se sentiram limitadas e foram grandes pessoas aqui para nós, né? Homens e mulheres. Esther mesmo, né, no Velho Testamento, ela não tinha nenhuma habilidade com política, né? E ela conseguiu salvar o povo dela todo, né? A gente vê que jejuaram para que ela conseguisse fazer aquela tarefa, e ela fez algo incrível, né? Salvou todo o povo judeu da morte, né? Por conta do jejum das outras pessoas, mas ela também colocou a vida dela em risco em conversar com o rei, né? E veja que a maneira que ela agiu ali foi no agir de Deus. Deus inspirou ela a agir daquela maneira. E aí Amã, né? Amã se deu mal lá, né? Então, Esther foi uma dessas pessoas, né? Que se sentia limitada, que não poderia falar ali com o rei de qualquer maneira, mas o Senhor capacitou ela, tá bom? Isso mostra que nem precisa ser um líder grande na igreja, mas qualquer pessoa que sente limitação, se buscar a Deus, ele vai receber a força para conseguir fazer o que o Senhor quer que façamos. Então eu trouxe aqui alguns exemplos. No Velho Testamento eu trouxe Moisés, né? Ele tinha dificuldade de falar, depois de 40 anos, né, já velho, depois de 40 anos que saiu do Egito, agora ele estava com 80 anos. Para voltar, ele já não conseguia falar o egípcio ali de uma maneira adequada, com eloquência, como ele falou. E aí, então, mesmo assim, ele foi lá e libertou o povo de Israel, né, do cativeiro lá do Egito, né? O Senhor proveu meios para ele, né? Ver o que Arão falava ali de uma maneira mais eloquente, né? Falava fluente a língua, ajudou ele ali, né, com o caso do faraó. No Novo Testamento, nós temos um grande líder, o apóstolo Paulo, mas ele fala que ele tinha um espinho na carne, uma limitação, algo que era ruim para ele, e que Deus não o tirou. E mesmo naquela limitação, veja quantas coisas ele fez, né? Então, aqui também eu peguei no livro de Mormon, o próprio Mormon, ele fala, né, que ele se sentiu impotente. E aqui, às vezes, não somente limitado a gente se sente por conta das nossas falhas, mas por conta de falha de outras pessoas. E Mormon, ele se sentiu limitado por conta da iniquidade do povo, não conseguiu fazer com que o povo se arrependesse. Então, ele sentiu essa limitação ali, E nós somos limitados, porque a gente não manda no arbítrio das outras pessoas. A gente pode ensinar, mas é a pessoa que vai escolher. O Espírito toca ali e é a pessoa que vai escolher. Aqui também eu trouxe o exemplo de Joseph Smith, né? Ele, na sua juventude ali, ele se sentia muito inexperiente para fazer aquele trabalho, mas veja o que Deus fez por meio dele também. E lá na Pérola de Grande Valor eu peguei o Enoque, né? Enoque se sentia como uma criança também, inexperiente, e um dos problemas que Enoque fala, né? Ele fala, todo o povo me odeia. Ele não era popular, né? Se ele estivesse na escola hoje, ele seria aquela pessoa que seria zoada, que as pessoas faziam bullying com ele. E Deus chamou esse homem e levantou ele para exaltar toda uma cidade, né? A cidade de Sião, né? Enoque ali, toda a sua cidade foram juntos ao céu. Bom, vamos finalizar por aqui, né, com esse comentário, ó. Todas essas pessoas, líderes grandiosos, mulheres, todos aqui, mostram que a obra de Deus ela é realizada não por causa de nossas fraquezas, mas apesar de nossas fraquezas, essa obra de Deus ela é realizada. E Deus escolhe as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Tá bom? Então, é essa mensagem que nós compartilhamos. Você sentiu que algo é para a sua vida aqui sobre recolher cedo para dormir, levantar mais cedo para estudar.
Se você sentiu que essa mensagem é para você, é porque o Espírito tocou em você, tá bom? É algo que nós precisamos mudar. Para cada pessoa, o Espírito vai falar de uma maneira diferente. Então, se você sentiu algo, é isso que você precisa mudar na sua vida, tá bom? Eu já de cara, faz tempo já que eu já estava lutando, e com esse versículo aqui me deu mais ânimo para que eu pudesse realmente ir descansar mais cedo, porque de qualquer maneira eu vou acordar mais cedo. Então, eu preciso de um período de sono maior. Tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho, que nós compartilhamos com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.